Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 15 de março de 2023, eu estou mais blonde por aqui. Peço desculpas pelo atraso no resumão aí, mas é porque pintar o meu cabelo demanda bastante tempo, por isso que eu li bastante relatório no dia de hoje, que eu não sou muito fã de salão de beleza, então eu ponho um fonezinho e começo minha leitura. Ou eu tô no livro, ou eu tô no relatório. No caso de hoje, foram acompanhando as notícias do dia aí, que tem bastante pra gente conversar aqui. Por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpa por isso, mas foi por uma boa causa, estou mais motivada. Mas vamos lá, pessoal, vamos pro resumão do dia de hoje. Vamos começar pela Ásia, como de costume, tá bom? As bolsas da Ásia, em sua maioria, fecham aí no positivo, refletindo muito a positividade das bolsas de ontem, né? Porque por mais que hoje as bolsas, principalmente da Europa, tenham caído assim numa catástrofe, ontem estavam todas as bolsas no positivo. Então isso gera um reflexo na China e além disso, pessoal, ontem à noite saíram vários dados, vários indicadores econômicos lá na China. Vendas no varejo veio muito forte, acima do esperado, acima do dado anterior. Produção industrial veio melhor do que o último dado, mas abaixo do valor esperado, mas de qualquer forma, acima do valor anterior. A taxa de desemprego da China, ela sobe um pouquinho, ela sai de 5,5 para 5,6, mas até aí nada demais. De qualquer forma, de um modo geral, os indicadores econômicos da China mostram que a China está aí na sua retomada de crescimento econômico. Talvez mais lento do que os investidores esperavam, mas ainda assim numa guinada, certo? Então, bolsas de um modo geral lá de ontem para hoje fecham no positivo, certo? Bom, o minério de ferro de ontem para hoje, ele estava estável, tá? Praticamente no 0 a 0, só que ao longo do dia de hoje ele cai 1%, 1 e alguma coisa. De qualquer forma, ainda é uma queda bem singela perto do patamar que ele tá. Quem afundou no dia de hoje aí foi o petróleo, pessoal. Ele perdeu, eu até postei nos meus stories, ele perdeu aí o WTI, que é o petróleo que é negociado lá na Bolsa de Chicago. Ele perdeu os $70. Fazia muito tempo que a gente não via o petróleo nesse patamar, né? Desde ano passado, quando teve o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não sei se vocês lembram, mas o petróleo chegou a ganhar patamares aí de mais de $100 e tal. Então, assim, o barril perder o valor dos 70 é um ponto expressivo, é simbólico. E por quê? Bom, por conta da crise do Banco Credit Suisse, que nós vamos falar sobre isso agora, que desencadeou uma preocupação mundial de que esse problema, de novo, né, mais um banco essa semana, só que agora lá na Europa, de que esta quase quebra, né, do banco possa contaminar aí todo o sistema bancário da Europa e isso se refletir nos Estados Unidos e em outros países, mesmo porque, pessoal, o Credit Suisse, ele é um banco gigante, ele tem uma capilaridade em vários países do mundo inteiro. Então, esta preocupação gerou uma preocupação de recessão, que obviamente faria com que a demanda por petróleo caísse. E se não tem demanda, o preço cai. Por isso o petróleo perde a casa dos 70 aí, ok? Então o petróleo reflete isso daí e o minério também ao longo do dia com essa queda que eu comentei com vocês, tá bom? Mas vamos lá, as bolsas da Europa, pessoal, por causa deste ponto, elas fecharam com mais de 3% de queda, algumas com mais de 4% de queda. É uma queda muito expressiva, mas porque o banco está lá, o Credit Suisse está lá na Suíça, né? Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho a história do banco, tá? Já era sabido que esse banco ia mal das pernas, tá? Não é uma novidade do dia para noite, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Bom, na semana passada, o Credit Suisse, ele precisava soltar seu relatório anual de 2022. Os bancos têm que soltar isso daí, os bancos listados em bolsa e tal, eles têm que soltar esse relatório. Ele ia soltar, ele não soltou. E isso já gera algum ruído. Por quê? Os reguladores dos Estados Unidos, eles questionaram alguns números referentes ao fluxo de caixa que o Credit Suisse tinha reportado dos anos de 2019 e 2020. Então, os reguladores lá dos Estados Unidos falaram, cara, eu tô achando esses números estranhos aqui, vocês precisam checar, tá? O Credit Suisse foi checar, e ao checar, ele mesmo soltou uma nota, eu vou usar até a expressão que eles colocaram aqui, ele disse que aconteceram debilidades significativas nas informações divulgadas referente a 2019 e 2020, que eles teriam que revisar, inclusive, seu processo de apuração dos seus balanços. Só que para poder fazer isso, eles iam precisar de recursos significativos, isso nas palavras deles, ou seja, eles precisariam de dinheiro, muito dinheiro, recursos significativos para corrigir a forma como eles apuram seus balanços, para corrigir essas como chama que eu falei? Debilidades significativas. Bom,
Acontece, pessoal, que existia por trás do Credit Suisse um banco árabe, que ele era o maior financiador do Credit Suisse, tá? Ele era o banco aí que mais investia no Credit Suisse. E aí os árabes viraram e falaram assim, velho, chega. Se depender do nosso recurso, nós não vamos colocar mais dinheiro no Credit. E, pessoal, eles são o maior investidor do Banco Suíço. Então, se o maior investidor do Banco Suíço falou assim, ó, não dá para mim mais, eu não vou investir mais, que foi o que aconteceu ontem, as ações do Credit Suisse se afundaram. E assim, além disso, pessoal, também, na verdade, o Credit Suisse ele já vem mal das pernas, principalmente desde 2021. Por quê? Em 2021 ele teve perdas bilionárias de um parceiro dele da época lá que quebrou e um outro grande parceiro também que ficou inadimplente com o Banco Suíço, tá? E isso provocou uma perda bilionária em 2021. Além disso também, o banco reportou que no final do ano passado estava tendo uma corrida de saques no banco. E assim, pessoal, vamos lá. Quando a gente deixa um dinheiro no banco, né, o nosso dinheiro, todo mundo, eu, vocês, tá, quando a gente deixa o dinheiro no banco, esse dinheiro não fica guardadinho, o banco não guarda esse dinheiro nosso. Ele pega esse dinheiro, empresta para outra pessoa, ele pega esse dinheiro, investe, ele pega esse dinheiro e faz mais dinheiro com o nosso dinheiro. Então, assim, qualquer banco, se todos os seus clientes, pessoa física, empresa e tal, resolver sacar o dinheiro, o banco não tem esse dinheiro, não tem liquidez para isso, certo? Eu pedi comida ali no iFood que eu tô com fome, cheguei tarde, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Mas enfim, então vamos lá. Então, além de tudo, para somar, corroborar com tudo isso que eu falei com vocês, eles ainda sinalizaram que no final do ano passado houve uma corrida para saques nesse banco aí. Talvez as pessoas já sinalizadas de que o banco ia mal das pernas. Então vamos lá. No frigir dos ovos, ontem, quando esse banco árabe falou, cara, para mim já deu, eu não invisto mais no Credit Suisse, o maior investidor do banco desistiu do banco, aí a coisa se tornou catastrófica e pública e gigante. E aí a preocupação é o seguinte, gente, nós estamos falando de um banco enorme, de um banco, igual eu falei com vocês inicialmente, que tem uma capilaridade enorme, não só na Europa como no mundo. Então, assim, qual é o efeito disso? Poderia ser um problema sistêmico, de novo, uma nova preocupação com risco sistêmico? Poderia. Então, isso fez com que as bolsas da Europa afundassem no dia de hoje, o dólar subisse no mundo inteiro. Isso aconteceu ao longo do dia também nos Estados Unidos e aqui com a gente não foi diferente, tá? Só que o que acontece? Ao longo do dia, é como se fosse o Banco Central da Suíça. Ele sinalizou que os maiores bancos lá da Suíça, eles operam ali, eles trabalham dentro das regras mínimas ou superiores estabelecidas na Convenção da Basileia. Que é uma convenção que estabelece aí como é que os bancos minimamente devem trabalhar para que não ocorra justamente uma crise sistêmica aí no setor bancário, tá? E aí eles garantiram que o Credit Suisse, ele estava nessas regras, ou seja, ele tinha uma reserva de capital e uma liquidez mínima exigida para que desse conta dessa crise, desse conta dessa corrida de saques, tá? E que se o Credit Suisse não conseguisse cumprir com isto, eles assumiriam. Então, nesta hora, isso traz alívio para os outros países que não a Europa ali, porque a Europa sente mais essa dor do Credit Suisse, mas outros países como Estados Unidos, como Brasil, a gente já dá um respiro aliviado no sentido de que talvez essa crise não respingue tão fortemente ou não respingue aqui. Por isso que, inclusive, a nossa bolsa dá uma recuperada ao longo do dia e a bolsa dos Estados Unidos também, ok? Mas as da Europa fecham no negativo. Indo agora para a bolsa dos Estados Unidos, bom, já expliquei para vocês, elas precificam toda essa preocupação ao longo do dia, mas depois com esse anúncio do Banco Central Suíço, ela dá uma respirada aliviada e tivemos indicadores econômicos nos Estados Unidos, tá? Hoje saiu lá o PPI, que é a inflação ao produtor, e ela vem muito melhor do que o esperado e muito melhor do que o último dado. O que isso significa, pessoal? Bom, de um modo geral, pessoal, se a inflação para quem produz está caindo, eventualmente isso vai respingar na inflação ao consumidor, que tende a cair também. Então, assim, é uma notícia boa, tá? No meio desse turbilhão veio essa notícia e também dados de vendas no varejo, lá nos Estados Unidos, que também veio fraca, mostrando que a economia americana
este dado em específico mostra um desaquecimento aí da economia americana, o que é bom para controlar a inflação, já que o Banco Central americano tem um pepino na mão, né, que é controlar a inflação subindo a taxa de juros por lá, mas se ele subir a taxa de juros por lá, ele pode ter novos bancos aí quebrando, né, então ele tá com esses pratinhos aí para balancear. Então, quando você vê que existem dados de atividade econômica nos Estados Unidos enfraquecendo e a inflação ao produtor enfraquecendo, é um bom sinal no meio desse turbilhão, certo? Bom, vindo aqui para o Brasil, a gente participa de toda essa movimentação, então nossa bolsa abre com uma queda expressiva, cai até um pouco mais ao longo do dia, mas depois se recupera aí junto com a bolsa americana. Engraçado que se você colocar o gráfico da nossa bolsa, os movimentos que a nossa bolsa fez e que a dos Estados Unidos fez, foi basicamente quase que o mesmo movimento, foi bastante interessante. Então o nosso dólar ele acaba ficando positivo de qualquer forma, porque precifica o risco e precificou no mundo inteiro, não foi só aqui, tá? E aqui, pessoal, os assuntos internos seguem, tá bom? Então, assim, o assunto sobre o arcabouço fiscal, que vai ser apresentado por Lula, que o mercado tá querendo saber como é que vai ser, segue. Hoje, inclusive, agora à noite, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, vai jantar com o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, provavelmente esse assunto ali de como que eles vão administrar a aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso vai acontecer, né? Talvez a gente tenha outras notícias sobre isso amanhã, mas de qualquer forma, o que fez preço na nossa bolsa hoje no nosso mercado foi essa movimentação e essa confusão toda do Banco Suíço que eu acabei de explicar para vocês, tá? Mais uma vez, desculpa pelo atraso. Se vocês gostaram do conteúdo, entenderam tudo, dá um joinha aí e até amanhã. Beijo! Pessoal, eu vou incluir aqui, que eu esqueci de comentar com vocês no resumão, que é o seguinte: a nossa bolsa hoje, se você olhar aí quem performou melhor, a gente tem dentre as ações aí, principalmente ações relacionadas ao varejo e construção civil. Isso por quê? Bom, numa possível crise aí bancária, os bancos centrais talvez não possam subir os juros o quanto era esperado até semana passada, ou até mesmo tenham que fazer um corte de juros. E os bancos centrais do mundo inteiro fazendo um corte de juros, obviamente leva o nosso Banco Central aqui a realizar um corte de juros. E claro que empresas como varejo e construção civil se beneficiam de corte de juros, porque afinal de contas o dinheiro no mercado fica mais barato, né? Que é inclusive a proposta do corte de juros. E dinheiro mais barato no mercado estimula empresas como varejo e construção civil, tá? Então, eu esqueci de explicar esse detalhezinho pra vocês aqui, mas ele é um detalhe importante, eu resolvi incluir aqui no resumão de alguma forma, tá bom? Mas é isso, agora sim, beijo e até amanhã.